Bom, exercício 314 do FME volume 2, letra B do exercício, diz o seguinte: resolva o sistema de equações. A primeira equação é x, y vezes x elevado a log de x na base y igual a x elevado a 5 meios. A segunda equação é log de y na base 4 vezes log de y menos 3x na base y igual a 1. Eu segui a ideia de tentar simplificar ao máximo, né? Eu tentei chegar num outro sistema de equações mais simplificado, mas aí o cálculo acabou seguindo para um outro rumo. Bom, eu primeiro peguei a 2, simplifiquei isso aqui. Aqui eu fiz o seguinte: eu fiz a troca de base aqui, passei isso aqui ficou 1 sobre log de 4 na base y, passei dividindo aqui, e aí eu fiz a troca de base aqui, né? O 4 virou base desse log aqui, e aí simplifiquei aqui. Aqui eu desfiz o log, cheguei nessa expressão aqui, depois cheguei nessa expressão aqui, y igual a 3x mais 4. Peguei a equação 1, isolei esse x aqui, elevado a log de x na base y, apliquei log na base x dos dois lados, terminei nessa expressão aqui. Aqui eu separei essa fração aqui em 2 logs, e aí me sobrou 5 meios menos log de y na base x. Coloquei os logs no mesmo lado da equação, fiz uma mudança de base aqui, cheguei aqui nessa fração, somei esses dois termos, cheguei nessa expressão aqui, que é log ao quadrado de x na base y mais 1 sobre log de x na base y. Aqui eu simplifiquei o denominador, né? Porque log de x na base y não pode ser igual a 0, porque x não pode ser igual a 1. Aqui eu apliquei Bhaskara, normal, cheguei em 2 valores para log de x na base y, que são esses dois aqui, né? X igual a y ao quadrado, x igual a raiz de y. Aplicando x igual a raiz de y na 2, na 2 aqui, ó, essa expressãozinha aqui, eu apliquei, fiz toda a álgebra, cheguei em y' igual a 1 e y' igual a 16. Y' igual a 1 não pode ser, porque y não pode ser igual a 1. Então sobrou y igual a 16. Apliquei y igual a 16 na 2 e cheguei em x igual a 4. Aqui eu apliquei essa expressão aqui, né? É y ao quadrado. Aí eu cheguei nessa expressão aqui, depois substituí, fiz Bhaskara, cheguei em y igual a 1 e y igual a 4 terços. Y igual a menos 1 não pode ser. Y igual a 4 terços, quando você aplica, você chega em x igual a menos 8 nonos. O que não pode ser, porque x não pode ser negativo. O que me faz chegar no resultado igual a
um conjunto de solução, né? Conjunto unitário, com esse par ordenado aqui, 4 e 16, que é o gabarito da questão.